o nosso alvo maior durante este ano é que a intimidade possamos viver não só uma vida, enfim, de ritual ou de compromisso, mas também e sobretudo uma vida de intimidade com Deus. E realmente essa intimidade com Deus é talvez melhor traduzida ou melhor, digamos, expressa quando nós conseguimos assumir esta identidade de filhos do Pai perfeito. E esta relação que Deus quer ter connosco, de um pai para filho, de filho para pai, é realmente aquela relação que talvez traduz de uma forma mais completa e mais perfeita a intimidade que Deus quer ter connosco. Nós cantámos várias coisas hoje, Deus Salvador, Deus o nosso Rei, Deus o Criador, mas verdadeiramente quando pensamos em intimidade com Deus, é realmente quando pensamos nele como pai. E de alguma forma sabemos que esse conceito de pai expresso em relação a Deus não é muito comum em muitas religiões. Os próprios judeus tinham dificuldade nessa abordagem, e foi Jesus de alguma forma que trouxe essa visão de Deus como sendo o nosso pai. E para entendermos um pouco melhor, enfim, como é que esta questão da paternidade de Deus se cruza de uma forma muito íntima com toda a problemática que nós vivemos nos dias de hoje. Eu gostava de passar uma pequena apresentação, não chega a ser um vídeo, mas é uma apresentação que eu recuperei de alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás. Estava em inglês, eu pus tudo em português para vocês perceberem melhor. E não é essa, é o outro. É carregar só naquele link do título. Carregando no link do título, acho que funciona. Eu, pelo menos, fiz o link aí. Não sei. Ok, penso que já perceberam um pouco melhor do que é que está aqui em jogo. Eu tenho a certeza que se eu fosse fazer agora um questionário aqui a cada um de vocês, muitos iam se identificar com muitas das realidades e muitas das questões que foram ali levantadas naquele vídeo. E a verdade é que, como ali dizia, apenas Deus é um Pai perfeito. E, de alguma forma, é na medida em que nós temos consciência desta relação próxima que podemos ter com Deus, que a nossa vida cristã pode mudar. E pode ser completa. Portanto, Deus nos chamou e resgatou para sermos seus filhos. Na realidade, este é um propósito profundo. A Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus não quer apenas servos, não quer apenas criaturas mais ou menos inteligentes, mas quer filhos, não é? Com quem Ele se relaciona. Deus nos ama com este amor imensurável, portanto, um amor, como vimos ali, levou a entregar o seu próprio Filho Jesus por nós, não é? Aquele amor que nos aceita como somos. Aliás, aquele vídeo falava de três coisas interessantes, aliás, ajudava-nos a entender que aquelas três necessidades básicas que nós temos aprendido naquele estudo de liberdade em Cristo, que é a necessidade de significado, de segurança e de aceitação, são as três necessidades que, de alguma forma, a nossa relação com um pai pode satisfazer, não é? A nossa identidade, o nosso significado vem de sermos, enfim, filhos de alguém, de termos uma identidade, enfim, específica. A nossa segurança tem a ver também com o cuidado que um pai pode ter por nós. E a aceitação é talvez uma das questões mais críticas, não é? Todos nós gostamos de ser aceitos e sabemos que os filhos esforçam-se, às vezes de formas até bastante significativas, para ser aceitos, para ser elogiados, para ser, enfim, aceitos pelos seus pais, não é? E Deus é realmente este Pai que nos dá segurança, que nos dá aceitação. Deus é o Pai perfeito, porque todos ansiamos, como aquela apresentação explicava. E realmente uma das questões que muitas vezes nos perturba e nos atrapalha na nossa vida cristã, como aquela própria declaração que eu achei interessante do Martinho Lutero, ele tinha dificuldade em orar o Pai Nosso, porque a relação que ele tinha com o Pai, ou a imagem que ele tinha do Pai, era de alguém tão severo, tão implacável, inflexível, que ele
ao chamar Deus Pai, ele não conseguia deixar de pensar em Deus dessa forma, não é? E isso pode ser realmente um problema, não é? Para algumas pessoas, porque quando conseguimos libertar-nos desse preconceito, dessa imagem eventualmente negativa que podemos ter em relação àquilo que é uma verdadeira paternidade, então experimentamos o amor de Deus, este amor paterno de Deus, e somos transformados para viver a intimidade com Deus. É impossível ter intimidade com alguém sem haver realmente uma relação de amor, uma relação de confiança, uma relação de proximidade. E no fundo é isto que Deus quer ter. E por isso, entrando aqui em algumas passagens bíblicas, nós podemos ver que o Pai fez questão de se revelar em Jesus, não é? A apresentação também falava nisso, não é? Deus quis quebrar algumas ideias erradas que nós tínhamos sobre ele, que a humanidade podia ter sobre ele. Ainda há pouco o Paulo estava a ler aquela passagem de Jeremias em que falava sobre os falsos deuses, os deuses de prata e de ouro, portanto, muitas ideias erradas que os homens têm desenvolvido sobre Deus, e Deus, ao enviar Jesus, ele quis quebrar essas noções erradas. E é interessante, quando Jesus fala aos seus discípulos, as suas últimas palavras, ele tem esta preocupação de dizer: não vos deixarei órfãos, não é? E aquela apresentação falava exatamente sobre a questão da orfandade, não é? Esta ideia de que precisamos de alguém e que não queremos ser abandonados, não é? E os discípulos podiam ficar com esta ideia: afinal, Jesus andou connosco este tempo todo e agora vai-se embora, vamos ficar sozinhos, não é? Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas que voltaria, não é? Sabemos, enfim, no contexto da passagem, que ele estava a falar também do Espírito Santo que ia ser enviado, mas ele diz, sobretudo, que naquele dia saberão que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós, não é? E ele diz: aquele que me ama é também amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei também e dar-me-ei a conhecer a ele inteiramente. Isto leva-nos para uma questão, enfim, que eu não vou aprofundar muito, mas só deixar um pouco esta ideia. O nosso conhecimento de Deus como Pai não é apenas um conhecimento intelectual, ou não pode ser apenas um conhecimento intelectual. Talvez nós todos podíamos afirmar: sim, Senhor, Deus é o nosso Pai, nós conhecemos isso. Tem que ser um conhecimento experimental. Nós temos que experimentar este amor de Deus na nossa vida, temos que sentir, como algumas pessoas têm testemunhado, o abraço de Deus, não é? E realmente essa é a tal experiência que pode ser transformadora, não só da nossa vida, mas da nossa relação com Deus, não é? Sentir que Deus não é alguém distante, mas é alguém próximo, e que realmente nos ama de uma forma profunda e nos aceita tal qual nós somos, não é? Esta ideia do Deus realmente como aquele Pai que pode satisfazer todos os nossos anseios de segurança e de aceitação e de significado para as nossas vidas, não é? E foi de alguma forma esta uma das missões que Jesus veio revelar este grande amor do Pai por nós, veio revelar Deus como um Pai de amor. E vemos também que a Bíblia diz que nós, enquanto filhos de Deus, não é? Temos este privilégio de ser filhos de Deus, isto por o grande amor com que o Pai nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e somos seus filhos realmente, não é? Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Portanto, nós temos esta identidade distinta de sermos filhos de Deus, e isso pode às vezes trazer-nos algum desconforto, no sentido em que não vamos sentir um bocadinho deslocados, um bocadinho desenquadrados, desalinhados daquilo que o mundo à nossa volta procura, não é? Porque nós vamos, como filhos de Deus, nós vamos procurar refletir a imagem de Deus, vamos procurar ser conformes à imagem do seu Filho Jesus. Diz aqui exatamente que aquilo que havemos de ser ainda não é totalmente claro, mas sabemos que quando Jesus aparecer, havemos de ser iguais a eles, porque havemos de ver tal como Ele é. Portanto, Jesus é o nosso modelo, é o nosso alvo. Aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus revela de si na palavra, é aquilo que é o nosso objetivo enquanto filhos de Deus. Nós devemos olhar para Jesus como realmente o nosso irmão mais velho, não é? Como a Bíblia muitas vezes dá a entender. Deus quer ter uma família de filhos iguais a Jesus, e portanto Jesus é o nosso modelo. Vamos naturalmente, ao refletir a imagem de Jesus, enfrentar a mesma
a mesma rejeição ou as mesmas lutas que Jesus enfrentou neste mundo, como ele próprio explicou, não é? Se me rejeitaram a mim, também vão rejeitar a vós, não é? Vão ter aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo, não é? E, finalmente, esta passagem diz que todo aquele que tem esta esperança purifica-se para ser puro como ele. Portanto, esta qualidade de filhos de Deus faz-nos querer andar em pureza e em santidade como ele é, não é? E isto talvez é uma das coisas talvez mais, uma das chaves mais importantes de termos uma vida cristã realmente significativa e vitoriosa, é que nós não obedecemos a Deus por medo ou por obrigação, por sentirmos constrangidos. Nós obedecemos a Deus, nós queremos agradar a Deus porque somos seus filhos e porque o amamos, não é? Queremos ser puros como Ele é. Queremos olhar para o exemplo de Jesus e dizer, não, eu quero ser um filho como Jesus. Eu quero ter aquela relação próxima que Jesus tinha com o Pai, não é? E nós podemos ver, através de muitas passagens da Bíblia, não é? Como Jesus se submetia em tudo ao Pai, como Ele procurava a intimidade com o Pai, e como realmente aquilo para Ele era algo de vital e importante. E de facto, é muito complicado nós queremos desenvolver a intimidade com Deus quando nós não conseguimos sentir esta mesma apetência, este mesmo desejo de estar com Deus, esta mesma, digamos, atração natural para este Pai que nos ama com um amor imensurável. E é este amor que nos atrai e é esta relação de amor, de proximidade, que pode realmente desenvolver uma verdadeira intimidade com Deus. Somos também, neste processo, guiados pelo Espírito, não é? A Bíblia fala muito claro, e Jesus, quando estava a fazer aquelas recomendações aos discípulos, ele estava a falar também do Espírito que ia ser enviado, e diz aqui que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, não é? E é um Espírito que não nos torna escravos, nem medrosos, mas torna-vos filhos, e que nos faz exclamar, Abba, que quer dizer meu Pai, ou seja, Paizinho, não é? É o Espírito que nos ajuda a entender esta realidade. Ninguém consegue ter esta proximidade com Deus sem ser pelo Espírito de Deus, sem ser que o Espírito nos faça tal revelação. Portanto, não é apenas um conhecimento intelectual, tem que ser um conhecimento espiritual. É o nosso espírito que tem que estar ligado com o Espírito de Deus para podermos chamar a Deus Pai de uma forma, digamos, sincera e sentida. Temos que sentir Deus próximo de nós e isto só é possível quando estamos ligados profundamente com o Espírito de Deus, quando é o Espírito de Deus a falar connosco, não é? O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e se somos seus filhos também somos seus herdeiros. Portanto, temos realmente esta porção com Deus como seus herdeiros e de facto sabemos que mesmo que soframos, não é? Mesmo que sejamos rejeitados, certamente com Ele reinaremos, tomaremos parte da sua glória, como diz nesta versão. Portanto, esta relação de nós com Deus, como Pai, é uma relação que ultrapassa apenas um conhecimento intelectual, como eu há pouco disse, que tem que tocar o nosso coração. E isso só é possível quando é o Espírito de Deus a falar ao nosso coração e a convencer-nos verdadeiramente de que Deus nos aceita, que Deus nos ama, de que Deus realmente tem o melhor para nós. Finalmente, este é um conceito talvez que para nós pode parecer um bocadinho estranho, mas eu acho que é fundamental nós conseguirmos colocar-nos nesta posição. Porque esta ideia de nós sermos filhos de Deus não é um conceito que nos faz ficar importantes ou arrogantes. Eu sou filho de Deus, eu sou... Há até algumas correntes aí que dizem que nós somos filhos do rei e, portanto, temos direito a viver como príncipes e a ter tudo e mais alguma coisa. Pronto. Há aqui, às vezes, uma certa impulação que não parece muito de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas o que Jesus ensinou, e é curioso ver que a preocupação dos discípulos naquela ocasião era saber quem era o mais importante, e às vezes nós andamos aqui um pouco a tentar saber quem é o mais importante, quem é que realmente tem mais valor. E Jesus, acho que desarmou os discípulos, ou desconcertou-os até, se quisermos, chamando uma criança para o seu meio, que pôs no meio deles e diz, reparem no que vos digo, se não se transformarem e não se fizerem como crianças, garanto-vos que não entram no reino dos céus.
Por isso, aquele que se tornar simples como esta criança será o mais importante no reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criança como esta, é a mim próprio que recebe. Portanto, Jesus está aqui a explicar-nos que a nossa posição de filhos diante de Deus deve ser vivida como crianças, não é? Não como filhos que acham que sabem mais que o pai, que já são independentes ou como aqueles adolescentes rebeldes que já não querem saber dos pais. Esta nossa relação de filiação com Deus deve funcionar como as crianças, não é? Deus quer que nós tenhamos uma atitude semelhante às crianças, que são simples diante dos pais, e que realmente, na medida em que as crianças têm esta atitude de simplicidade e de dependência dos pais, elas têm realmente uma intimidade que pode ser usada como exemplo. E eu gostava de citar alguns destes exemplos de sermos filhos íntimos do pai. Isto revela-se numa primeira análise em que as crianças naturalmente confiam no pai. Uma criança manda-se para os braços do pai, mesmo às vezes em situações difíceis, e o pai porque ela acha que o pai vai conseguir sempre segurá-la e apanhá-la, não é? As crianças têm esta confiança natural. Tudo o que o pai diz está certo, não é? O meu pai sabe, o meu pai diz, e isso é verdade, não é? Portanto, nós, enquanto filhos de Deus, se somos íntimos de Deus, nós vamos confiar em Deus. Mesmo quando aquilo que Deus diz pode parecer não fazer sentido, ou pode parecer ir contra, enfim, a corrente de pensamento dominante à nossa volta, nós confiamos que Deus sabe o que está a fazer, porque nós somos seus filhos. As crianças são naturalmente despreocupadas. As crianças não andam a fazer conta de saber se o dinheiro chega até ao fim do mês. Não se preocupam sobre, enfim, os problemas do aquecimento global, ou os problemas da crise económica, ou outros problemas que nós adultos nos preocupamos. As crianças são naturalmente despreocupadas. E Deus também nos incentiva a sermos despreocupados, no sentido que devemos confiar nele, devemos não andar ansiosos por coisa alguma, não é? Porque temos um pai que cuida de nós, não é? A criança confia que o pai controla a situação, que o pai tem capacidade de comprar e de sustentá-lo e de cuidar dele, mesmo que ele fique doente, não é? E nós também, diante de Deus, temos que ter esta atitude de despreocupação, de entrega, não é? A Deus. As crianças são naturalmente dependentes. Elas sabem que não podem ir sozinhas a alguns sítios, sabem que não podem fazer as coisas sozinhas, sabem que precisam da ajuda dos pais para algumas tarefas, têm consciência de que sozinhas não podem ter sucesso, não é? E nós, enquanto filhos de Deus, devemos também cultivar esta dependência de Deus. Não querer ser independentes, não querer ser, enfim, autossuficientes, como muitas vezes somos estimulados no mundo em que vivemos, mas ter aquela consciência, como Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podereis fazer, não é? Está em mim e eu em vós, como a videira de si não pode dar fruto, sem mim nada podeis fazer. E isto é particularmente importante quando nós até tentamos agradar a Deus e fazer coisas para Deus e fazer, enfim, coisas que possam ser válidas para o reino de Deus. Temos que ter esta consciência. Nós, tudo o que fizermos, temos que fazer na dependência de Deus, porque enquanto filhos de Deus, é Ele que realmente realiza a obra em nós e através de nós. Aliás, é quem diga que a obra que Ele tem para realizar em nós é muito maior do que a obra que Ele vai realizar através de nós, não é? E é importante termos esta percepção que somos dependentes dEle. As crianças são naturalmente humildes, não é? As crianças naturalmente têm consciência das suas limitações, têm a consciência de que não são assim tão boas ou tão importantes, e às vezes até precisam de ser estimuladas para terem alguma autoconfiança, para poderem, enfim, não serem tão acanhadas ou tão tímidas, mas esta humildade, esta consciência das nossas limitações também é importante enquanto filhos de Deus. Consciência de que... E Jesus estimula-nos, não é? A aprender dele, porque ele era humilde e manso de coração. E, portanto, podemos aprender realmente, não só com as crianças, mas com o próprio Jesus, não é? Que é o nosso modelo, a ser humildes e mansos como filhos íntimos de Deus. E ao desenvolvermos estas características, nós vamos aproximar-nos de Deus, porque vamos ter consciência realmente de tudo aquilo que precisamos.
está em Deus. Finalmente as crianças são naturalmente sinceras, não é? Há um salmo que diz que da boca das crianças eu tiro o verdadeiro louvor, não é? Porque a criança diz aquilo que está no coração, não é? Aquilo que vem, às vezes até são inconvenientes, porque a sinceridade das crianças às vezes é tão espontânea que deixa os pais um bocadinho em contrapé, porque a criança diz coisas que não são convenientes, não é? Mas são sinceras, são espontâneas, são autênticas, são genuínas, não é? E é isso que Deus quer também de nós. Quando nos aproximamos de Deus, mesmo aqui, quando estamos em adoração diante de Deus, não é? Ele quer ouvir o nosso coração mais do que as nossas palavras, mais do que a nossa pose. Ele quer que o nosso coração seja sincero diante dele. E realmente, se nós estivermos diante dele como crianças, como filhos amados, que dependem dele, nós vamos ser sinceros e vamos poder derramar o nosso coração diante dele com sinceridade, com autenticidade. As crianças são naturalmente inocentes, não é? No sentido que as crianças não têm segundas intenções, não têm agendas escondidas, não têm maldade, não é? Enfim, a partir de uma certa idade já começam a ter, não é? A partir do momento que se tornam adolescentes e começam a querer afirmar-se, já começa a haver segundas intenções às vezes. Quando nos dizem alguma coisa, a gente pergunta: o que é que tu queres? Isto traz água no bico, estás a elogiar, não estás a dizer fizeste isto tão bem feito, o que é que está aí atrás, não é? Mas, de uma forma quando as crianças são mais pequenas, elas são muito espontâneas e são muito inocentes, não é? Aquilo que elas fazem é sem maldade, e Deus realmente também nos incentiva a sermos puros de coração, não é? Puros de intenções, que as nossas intenções estejam puras diante dele, para podermos viver como filhos de Deus. Finalmente, as crianças naturalmente imitam o pai. Isto pode ser, para nós, às vezes até um bocado inconveniente, porque às vezes podem imitar coisas em nós que nós não gostamos, mas vão imitar, vão refletir aquilo que nós somos, e nós, enquanto filhos, devemos ter esta preocupação de imitar o pai. Olhar para Jesus, porque de alguma forma Jesus é a revelação do Pai para nós, é o nosso modelo. Ele próprio disse: quem me vê em mim, vê o Pai, não é? Façam as coisas que eu faço, porque aquilo que eu faço, isso é aquilo que eu recebi do meu Pai. Portanto, se queremos ser como o Pai, aliás, misericordiosos como Deus é misericordioso, não é? Graciosos como Deus foi gracioso para connosco. Aliás, ainda hoje falávamos do perdão, não é? Temos que perdoar porque Deus nos perdoa, não é? Nós queremos imitar o Pai como filhos de Deus, e na medida em que nós imitamos o Pai, nós tornamos-nos mais parecidos com Ele, não é? Às vezes nós olhamos para os filhos: estás tão parecido com o teu pai, até nos traços, nas expressões, nas atitudes, não é? Nós vemos às vezes os pais refletidos nos filhos, e é importante que realmente o mundo possa ver Deus refletido em nós, possa ver Jesus refletido em nós, não é? Queremos imitar naturalmente o Pai, para sermos íntimos do Pai. E uma ideia que pode parecer um bocadinho estranha, mas que é uma ideia que eu acho muito interessante, é: porque não experimentamos ficar no colo do Pai, não é? Assim como Jesus pegou as crianças no seu colo, deve ser bom estar no colo do Pai. E às vezes há situações da nossa vida em que Deus literalmente nos pega ao colo, não é? Não sei se vocês se lembram daquele poema que fala daquela história, não é? Que fala das pegadas na areia, não é? Nos momentos mais difíceis apareciam apenas umas pegadas, e essas pegadas eram de Deus, porque Ele nos levava ao colo nesses momentos difíceis. Eu gostava então agora de terminar com aquele videozinho. Se clicarem naquele link que diz Pai, teoricamente ele vai abrir o vídeo, mas não sei se dá para fazer isso ou não. Esta coisa de mudar de um computador para o outro. Às vezes as coisas... Senhor, obrigado por Tu és o nosso Pai de amor, que nos tens chamado para Ti como Teus filhos. Obrigado porque Tu nos tens dado a conhecer esse amor grandioso que manifestaste através de Jesus, Senhor. Pai, nesta hora nós queremos realmente abrir o nosso coração para que o Teu Espírito possa falar ao nosso espírito e dar-nos realmente a conhecer esse amor profundo que Tu tens por nós. Possamos experimentar-te realmente como aquele Pai carinhoso e amoroso que está perto de nós em todos os momentos, que quer ter intimidade connosco, que quer cuidar de nós,
Ajuda-nos a estarmos realmente ligados a Ti, desta forma íntima e profunda, Senhor, que esse amor